Olá! Sejam todos bem-vindos! Vamos para mais uma reflexão sobre alfabetização? Vamos lá? Alfabetizando seu filho em casa. Nós estamos trabalhando com esse tema. Falamos sobre, número 1, escolha um material de qualidade. Número 2, escolha uma metodologia de ensino. Falamos de 4 métodos dentro desse item 2 e hoje vamos falar de mais alguns. Vamos falar no número 3. Avalie seu filho, isso mesmo, mamãe, papai, família. Cada criança percorre um caminho cognitivo para alcançar a alfabetização plena. É importante, por isso, saber onde o seu filho está nesse caminho. Ele já conhece as letras? Reconhece letras iniciais? Sabe que as letras representam sons e que as palavras escritas possuem significados? Você pode fazer agora mesmo um teste bem simples para saber o nível de alfabetização de seu filho. Peça para que a criança escreva 3 palavrinhas simples, formadas por sílabas, consoante, mais uma vogal, de seu conhecimento. Exemplo: bala, bola, casa e outras. Recolha a folha, compare e analise o que foi escrito de acordo com as definições que eu vou dizer para você. Nível 1, pré-silábico 1. Ele fez um desenho ou formas aleatórias? Fez o desenho das palavras em si? Se ele fez isso, ele está no nível 1, que é o pré-silábico 1. Nível 2 ou pré-silábico 2. Usou letras aleatórias em quantidades também aleatórias. Usou símbolos ou rabiscos em quantidades aleatórias. Se ele fez isso, ele está no nível 2, pré-silábico 2. Nível 3, silábico. Isso mesmo. Se usou símbolos ou rabiscos para representar cada sílaba, se usou uma letra aleatória para representar cada sílaba, se usou a letra inicial de cada uma das sílabas para escrever as palavras, estará no nível 3, silábico. Olha o nível 4, alfabético. Escreveu as palavras, ora usando uma letra por sílaba, ora usando a sílaba completa. Escreveu as palavras com até 3 erros ortográficos. Escreveu as palavras sem erros ortográficos. Se aconteceram esses 3 casos ou um dos casos, ele estará no nível 4 alfabético. Depois de terminado e analisado o teste, procure encontrar as atividades certas para que seu filho avance para o próximo nível. Por exemplo, se ele ficar no nível 3, atividades que eu falarei para vocês alguns exemplos, que seria ideal. Nesse caso, ele será, obrigado, vamos colocar assim, entre aspas, a refletir que as sílabas são representadas pela junção de mais de uma letra. Então, nós teremos que fazer um controle para que ele analise, para que ele reflita que as sílabas são representadas pela junção de mais uma letra.
Um exemplo prático seria bola, o desenho. Você pega uma folha, desenhe a bola e logo em seguida você coloca B, tracinho para ele completar, o L, tracinho para ele completar. Então fica B, tracinho, L, tracinho. E aí ele vai completar as letras que estão faltando no desenho e na palavra. Então ele vai ter o desenho e a palavra, ok? Número 4. Alfabetize corretamente. Quando você já tiver clareza do nível de alfabetização que o seu filho possui e também tiver selecionado o material que pretende usar, é importante que você preste atenção na maneira que você vai interagir com a criança no momento das atividades, folhinhas, jogos e atividades do caderno. Que seja algo diversificado também, para não ficar muito cansativo. As suas intervenções é que vão definir a velocidade e a eficácia da alfabetização da criança. O que fazer? Utilize perguntas para que a criança consiga chegar à conclusão correta a respeito de como escrever ou ler uma determinada palavra. A intenção de como escrever ou ler uma determinada palavra é fazer com que ele investigue quais letras e sons relacionados com essas letras, quantas e onde usá-las para escrever. Alguns exemplos de perguntas para ajudar o aluno são elas: a palavra que você procura começa com que letra? Termina com qual? Quantas letras você acha que ela tem? É por meio de reflexões desse tipo que as crianças entendem a ligação entre os sons e as letras. Confirme o que a criança escreveu sempre. Você que está ensinando a criança deve sempre pedir para que ela leia o que acabou de produzir. Após a leitura feita pela criança, procure sempre perguntar: o que você leu faz sentido? Essa palavra existe? Assim, há espaço para problematizar a diferença entre o que se lê e o que se escreve. Explore o som de cada uma das letras. Nenhuma criança nasce sabendo o som das letras, e esse aprendizado tampouco é natural. Por isso, não espere que seu filho deduza por conta própria ou então invente o som de cada uma das letras apenas pelas observações de textos. É necessário que você explique com clareza e diretamente para ele a respeito desses sons. Pronuncie as palavras. Nas atividades desenvolvidas nessa formação, procure sempre utilizar o seu dedo para apontar a letra e reproduzir o som que essa letra tem. Sempre peça ao aluno que repita o som aprendido. Som, né? Som da língua. Não confunda nome da letra com som da letra. Deixe claro para a criança que o nome da letra, em muitos casos, não é a mesma coisa que o som da letra. Veja bem,
A letra T, T de tatu, T, por exemplo, tem o nome de T, mas o som dela não é T. Se fosse a palavra tucano, seria lida como teucano? Não, então não é T, é tucano. Então, a hora que você está explicando o alfabeto, é um som. Na hora que forma sílaba, é outro som. Isso a criança precisa saber. Sons da sílaba, ok? O que não fazer? O que não fazer? Atenção! Falar com volume de voz baixo e confuso. Ter uma dicção, explorar a sílaba da palavra, deixar a criança escrever sem intervir nem fornecer informações no primeiro momento. A criança só avança ao receber ajuda logo após. Não desafiar a criança a ler. Proponha-se a sempre estimulá-lo ou estimulá-la a ler placas, encontrar palavras em textos e etc. Não dar tempo para a criança pensar nas tarefas de leitura e escrita. Não estimular o raciocínio, dando sempre respostas prontas, sem levar a criança a concluir por conta própria. Nesse ponto, vamos dar exemplo para você entender com clareza o que eu quero dizer com tudo isso. Suponhamos que a criança esteja tentando escrever a palavra boneca. Ela escreve em um primeiro momento as letras B-O-E-A, B-O-E-A. Ao invés de você intervir dizendo não, você esqueceu o N antes do E e não colocou a letra C antes do A. Não, você esqueceu o N antes do E e não colocou a letra C antes do A. Você deve questioná-la para que ela mesma chegue à conclusão sozinha. Pergunte: vamos ler o que você escreveu? Boé-a. Isso faz sentido? Essa palavra existe? Quais letras estão faltando? Vamos ler de novo para tentar descobrir? Vou te dar uma dica. O som da primeira letra que está faltando é esse. É o N. N de navio. Na, né, ni, nó, nu. E agora? Você já sabe qual é? Essas perguntas são apenas exemplos do que poderia levar a criança a uma resposta correta. É claro que, se depois de todas as perguntas a criança não conseguiu concluir sozinha, você deve falar sim a resposta. O desenvolvimento da criança passa por aspectos cognitivos, sociais, emocionais e físicos, englobando uma série de características e habilidades. Diante desse cenário, a autoestima infantil é muito importante e as famílias podem ajudar a desenvolvê-la. Isso mesmo,
É saudável estimular a autoestima desde a infância. Algumas atitudes e posicionamentos contribuem nesse processo e permitem que as crianças aprendam com seus erros e acertos. Isso mesmo! Vamos lá? E agora chegamos ao final, de hoje, de mais essa reflexão. Depois continuaremos. Tudo bem? Segue-me no Insta e no canal YouTube. E não perca as nossas reflexões de alfabetização, homeschooling, a maratona da língua portuguesa e todos os dias a nossa devocional. Beijo grande a todos vocês!